Ai, ai. Essa semana eu fiquei com os netos. Essa semana eu fiquei com os netos. Uma semana agora, fiquei cansado. Cansa. Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro e conforme você já pode ter visto lá na página do programa no Facebook, um dos assuntos é a COP21. A COP21 foi uma conferência mundial, conferência global, sobre as questões ambientais, sustentabilidade, efeito estufa, aumento do clima, enfim. Os principais líderes dos maiores países do mundo e dos outros nem tão maiores assim, reuniram-se em Paris e para tomar algumas decisões. Eu oficialmente não sei se foram tomadas muitas decisões, mas esse assunto é sempre controverso. E outro dia eu li um artigo escrito por uma pessoa que eu entrevisto aqui, que vocês vão ver já já, questionando dados muitíssimos interessantes a respeito da COP21, como, entre outros fatos, como nós da imprensa engolimos aquele pacote pronto sem muita certeza. Mas a imprensa às vezes é um pouco assim mesmo, sabe? Tá errado? Tá, mas vamos fazer o quê? O fato é que existem muitas controvérsias sobre essa questão. Meu entrevistado é pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola, o IEA, órgão ligado à Secretaria da Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Ele trabalha na secretaria com a questão de reflorestamento, madeira, os produtos madeireiros, são os produtos importantíssimos na pauta de exportações do agro, viu? Acho que é o segundo ou terceiro. Ele é o Eduardo Pires Castanho Filho, que está aqui ao meu lado. E o Castanho escreveu um artigo muitíssimo interessante, recomendo para vocês. Ele autorizou, vou colocar no meu site, hash.com.br, e questionando algumas coisas, inclusive dados científicos que não são comprovados e são dados como comprovados. Né? A coisa principal que eu acho que podíamos começar por aqui, Castanho, é uma questão que você firmou lá. Não é comprovado que nós, homens, temos capacidade de alterar o clima, é? Não. Isso é o que se chama antropogênico. Antropogênico. Não está provado. Causado pelo homem. Não está provado. Existe, vamos dizer, uma força nesse sentido, mas provado não está. Porque o IPCC, que é lá a reunião de não sei quantos cientistas e não sei o quê, International Council, acabou virando uma espécie de Santa Inquisição moderna, principalmente com relação a essa questão do clima. Eles chegam a afirmar que existe 95% de certeza de que o aquecimento global é causado pelo homem. Você tem uma causa antropogênica. Hoje eles recuam um pouco, não é só pelo homem, mas o homem agrava esse problema. Pode ser. Mas tem 5% de não certeza. A gente conversava aqui antes do programa, na Santa Inquisição, havia 100% de certeza que o Galileu Galilei estava errado, e ele sozinho é quem estava certo. Quer dizer, então essas questões científicas não podem ser tratadas dessa maneira. É óbvio que a questão da queima de combustível fóssil não é boa. Isso é uma coisa evidente. A gente que vive numa cidade como São Paulo sente isso respirando. Então, é claro que isso precisa ser, mas não vamos usar falsos argumentos. A questão que me deixou assim, vendo que havia necessidade de fazer um artigo a respeito é exatamente essa. E tem uma questão importante que eu não entendi bem. Eu queria que você explicasse aquele negócio desse aquecimento que a Terra mesmo tem com a questão da luminosidade que bate e volta. Isso não é o homem que faz, isso? Não, exatamente. Você imagina as forças que se conjugam em termos do clima da Terra.
você tem o Sol, você tem a Lua, você tem os outros planetas, enfim, tudo sobre uma questão de gravidade e de emissões de radiações. Aí você tem na Terra, 3/4 da Terra são formadas pelos oceanos. A influência que os oceanos têm sobre o clima da Terra é uma coisa muito grande. Até hoje não se sabe, por exemplo, por que que o Pacífico de vez em quando esquenta e de vez em quando esfria. Causa El Niño, ninguém sabe direito. Agora, são forças formidáveis. Além do mais, quando o Sol bate na Terra, que ele está emitindo, cada, vamos dizer, macroformação, tipo desertos, florestas, agricultura, água, espelhos d'água e não sei o quê, vão refletir essas energias de uma determinada forma. Ou seja, isso varia completamente de ano para ano e de local para local. Tá certo? Você até me perguntava, é a questão do albedo, né? O albedo é a reflexividade da Terra em relação a esses vários. Quer dizer, uma floresta reflete diferente de um deserto, que reflete diferente da água, que reflete diferente da agricultura e assim por diante, né? E não são só os gases, chamados gases de efeito estufa, que tem cientistas que contestam, acham que o CO2 não tem papel nenhum nisso. Eu não sou especialista para dizer que sim ou não, mas eu leio os dois lados, fazer um papel de imprensa. Mas além desse, você tem, por exemplo, o vapor d'água. O vapor d'água também causa efeito estufa. Aliás, muito mais do que o CO2. Os aerosóis, ou aerossóis, que também estão aí na atmosfera e que se formam por uma série de razões, também influenciam essa questão, né? Vamos dizer, a energia entra, bate na Terra, reflete, ao refletir, você tem uma camada ali que vai segurando. Quer dizer, de repente vão transformar vapor d'água em poluição, entendeu? Quer dizer, começa a ficar uma coisa meio paranoica. Acho que não é por aí. Essa questão do efeito estufa precisa ser melhor estudada, não é tão pão, queijo, como a mídia nos faz crer. Eu não tenho. Isso é um trabalho, é coisa para cientista, né? Não é para qualquer um, mas eu tenho uma ligeira impressão que se o homem tem alguma interferência nisso, é de que ele pode fazer alguma coisa que agrave um pouco, que atrapalhe, mas não é ele que movimenta. E eu tenho um cientista, eu acho que é norte-americano, que uma vez escreveu um artigo dizendo Groenlândia. Groenlândia, na verdade, quer dizer Greenland, que era um lugar verde, era uma ilha verde. Hoje é uma ilha de gelo. E me parece que lá o homem não fez nada, ela só mudou sozinha. Não, então, Resch, que o clima da Terra muda, não há o que contestar. Muda. Ele muda mesmo. Tá certo? E ele está em constante mudança. Tem períodos em que ele muda mais rápido, períodos em que ele muda mais lentamente. O que a gente pode dizer do homem é que ele não é neutro. Quer dizer, ele já destruiu o habitat, ele já extinguiu espécies. Aliás, eu vi um artigo interessantíssimo sobre o tal do pombo, é um pombo de peito amarelo que havia nos Estados Unidos. Eles exterminaram aquele dodô que vivia nas Ilhas Maurício. Quer dizer, o homem extermina. Ele seca mares, ele está secando aqueles mares lá da Rússia, lagos imensos são secos, né? Você esteriliza solo, você polui manancial, você polui água subterrânea. Quer dizer, o homem de fato, se deixar por conta dele... O homem é uma espécie de tucano sem asas. Isso. Ele consegue, das grandes cidades, por exemplo, criar ilhas de calor. Né? São Paulo tem 3, 4 graus acima do seu entorno.
mas ele não consegue, ou pelo menos não há nenhuma evidência mais forte que ele consiga mudar o clima a nível da Terra. Tá certo? Isso é meio que a avaliação que eu falei assim, o homem está querendo virar Deus, pô. Sabe? Porque aquelas forças que eu lhe falei, do sol, do mar, da rotação, das formações, da reflexividade, pô, mas isso é infinitamente maior do que qualquer coisa que o homem possa fazer. Voltamos já já. Eu falo com o pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola, Eduardo Pires Castanho Filho, de um assunto. Não pense que você não tem nada a ver com isso. Tem sim, viu? Você que está na terra, lavando, semeando e tal, tem que saber. Até porque, não é o caso da conversa com o Castanho, todas essas decisões acertadas ou erradas, baseadas em ciência ou não, elas acabam lá na frente, na hora do comércio, afetando você. Castanho, vamos no intervalinho, a gente volta em 30 segundos. Até já. É um pouco de exagero achar que a gente tem capacidade. Que isso. Quando a Lua dá uns... Porra, quando o Sol explode, eu não consigo transmitir. Pois é. Com toda a tecnologia. Não, então O que eu queria te perguntar? Bom, eu já te pergunto. Dá tempo de tomar água? Acho que dá, né? Atenção. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro aqui. Eduardo Pires Castanho Filho. Também ele tem, além desse artigo que está muito bom, ele também faz haikais, que é uma poesia japonesa, é isso? Não é isso? O que eu queria te perguntar é o seguinte, eu tenho 63 anos de idade. Portanto, sou da geração de 1952, pós-guerra, né? Baby boom. Baby boom. Desde aqui de 52 até hoje, quando em 52 não sei porque eu era bebê, mas enfim, 60. Eu nunca ouvi falar, por exemplo, de tsunami, de essas coisas que acontecem aí. E usam, esse pessoal do IPCC, eles usam isso como olha o que o homem está fazendo para... Agora, é possível você saber se a Coreia do Norte ela solta uma bomba atômica no mar, é possível dizer que o tsunami que aconteceu lá foi causado pela bomba atômica? Não é. Não saberia dizer. Eu acho que não é. Não saberia dizer. Bom, mas enfim, essas coisas já... Tem notícia disso já? Claro, haviam, é óbvio, é óbvio. O que o pessoal está querendo... Aí que tá, começam a fazer até argumentações ridículas, né? De que, por exemplo, está muito frio porque a Terra está esquentando. Pô, sabe, é verdade que deu a nevasca no norte. Não, isso é uma causa do aquecimento global. Calma, vamos mais devagar, entendeu? Tem vários cientistas explicando por que é que existem os tais dos eventos extremos, até porque a nossa capacidade hoje de detectar e não sei o que é muito maior. Né? É que nem a corrupção. Certo? Não dizem aí que agora pega a corrupção porque se criaram estruturas que fazem isso. Então, eu acho que não é por aí. Você pode estar tendo, de fato, mais eventos, mas a relação disto com a ação humana, na minha opinião, não está provada. Não vou dizer que não exista, não está provada. E o que me deixou assim, estupefato, é que na COP21, sem ninguém ter se comprometido de fato e tal, com metas, isso vai ser. É assim, se você parar de consumir combustível fóssil neste nível, quantificaram, a Terra não aquece mais do que 2 graus. Da onde? Da onde os caras chegaram? Daqui 100 anos. Olha o nível de precisão. Olha o nível de precisão. E você sabe, tem um cara que é muito engraçado, o Molion, o professor Molion, ele
catedrático de uma faculdade de climatologia, pós-doutor, eu sei que ele é contra essa questão do aquecimento global. É um dos caras, é um cientista, não sei o que, então ele fala assim, você sabe como que eles chegaram nisso? Eles montaram uma bruta de uma equação dessas, precisa ser um supercomputador, aí alimentaram com os dados pretensamente do que estava acontecendo. Ele cuspiu lá na frente um resultado, que é 2 graus. Aí, se você enfiar, porque uma equação é assim, 2 mais 2 é igual a 4, 4 é igual a 2 mais 2. A equação, qualquer equação funciona simplificadamente dessa maneira. Aí eles enfiavam os dados atuais, cuspia coisa completamente diferentes. Ou seja, os dados atuais não corroboravam as equações que estavam envolvidas ali. Então eles começaram a fazer ajuste. Né? Então você vai ajustando os dados, vai ajustando a equação para que a coisa funcionasse nos 2 sentidos. Primeiro, isso é uma fraude científica. É uma desonestidade intelectual. E segundo, quer dizer, a quantidade de variáveis que você precisa ter e conhecer e ter informação a respeito para você montar um negócio desse ainda não é conhecida. Então você trabalha com um número limitado de variáveis quando o clima é muito mais do que só essas variáveis. É por isso que não, quer dizer, quando o cara me fala que se você economizar X de combustível fóssil, a temperatura da Terra média só vai aumentar 2 graus, eu falo, vamos parar, porque, sabe, não dá, pô. E a imprensa acredita nisso, Acredita, velho. E divulga isso. Olha, ontem eu estava vendo uma TV, assim, zapeando. Uma TV do meu amigo, por isso que eu estava vendo, do meu amigo Carlos Magno, Climatempo. TV a cabo. Sei. Entre um programa e outro, passavam os anúncios do Greenpeace, mas uma coisa religiosa, cara. Mas tudo bem. Eles são que nem o Estado Islâmico. Isso. Não é a questão ambiental, mostra o boi morrendo. Mostra, gente, o que é isso? Vocês piraram? Piraram completamente. Virou uma questão religiosa, o Castanho. Messiânica, né? Messiânica, eu acho. Isso não dá certo, a gente já sabe. Não, de jeito nenhum. Nada contra, o cara quer defender as ideias dele, Sim. mas não querer impor as ideias. É diferente, né? Entre você defender e Eu impor. não sei se você lida com esse assunto, mas uma coisa que me deixa completamente abobalhado, abestalhado, é o seguinte, fala-se tanto nos danos que causam o rebanho brasileiro ao meio ambiente. Eu não vejo ninguém falar da empresa de aviação, empresa aérea. Então, esse aí é outra das coisas que eu acabei colocando no artigo, porque aí é uma coisa que eu acho de metodologia, tá certo? O Brasil é o 7º país do mundo em emissões, tá certo? Bastante. É um país grande, tem muita gente e emite mesmo. Mas destas emissões brasileiras, 37%, mais de 1/3, são colocadas na agricultura. Quer dizer, a agricultura seria responsável por mais de 1/3 das emissões brasileiras. Isso é de um ridículo atroz. Eu acho, e aí eu falo não por achismo, mas assim, por contas, tá certo? A agricultura, pelo contrário, a agricultura é o único setor que chupa, entre aspas, CO2 para fazer os tecidos vegetais. Tá certo? Que tem CO2 na atmosfera, pela fotossíntese, ela faz, quer dizer, ela é positiva em relação a CO2. Porque você forma a raiz, você tem a matéria orgânica que fica no solo,
e quer incorporar. Da onde que eles. Aí vem o pulo do gato. Não, mas isso é o desmatamento. Mas, porra, desmatamento é desmatamento. Isso é falha do governo deixar ter desmatamento. E desmatamento em si não causa liberação de CO2. O que causa é queimada. Né? Você desmatou e queimou. Bom, o governo precisa tomar conta disso. Agora, dizer que isso é culpa da agricultura, reche, meu Deus do céu. A questão do boi. Não, o boi é uma coisa terrível. Você já fala, o boi tem que chamar. É que nem eu aqui, sentar aqui e defender, tentar explicar ou dar razão, né? Aquele atentado que 4, 5 loucos saem dando tiro em Paris. É. É a mesma coisa. É. Mas a gente volta já com Eduardo Pires Castanho Filho, do IEA, até já. Os caras têm justificativa para degolar. É. Não, degolar porque... O pai dele, o avô dele era cruzado e matou o meu tataravô e não sei o que. Porra. Eu não sei Vendetta. também de onde eles tiram esse 37% da agricultura. Isso é loucura. Eles definem um número e... Não, tem lá uma a contaiada. equação. Mas eles... Não, tem. Tem, então. Mas eles incluem na conta da agricultura coisas que não são da conta da agricultura. Entendi. Então voltando. Ok, estamos de volta para o programa Mercado Futuro. Eu estou adorando esse assunto aqui. Eu converso com o Eduardo Pires Castanho Filho, cientista do IEA, pesquisador científico. E antes do intervalo ele falava do papel do boi. Vamos ver o que o Eduardo pensa do papel do boi. Então, é outra coisa, que o boi eructa para ser... Nossa, mas você está antropogênico, albedo. Agora... eructação. Que são os arrotos, né? Ele fica lá... Flatular eu sei, eructar eu não sei o que é. Bom, mas... Então, eructa. Ele eructa e flatula. Isso. Né? Porque ele tem as bactérias lá no rumen, não sei o que. Papapá. Mas acontece o seguinte, o boi não consegue comer mais do que a capacidade estomacal diária dele. É aquilo. Aquilo contém uma quantidade de CO2, de carbono, nas suas mais variadas formas. Aí, ele deita ali, as bactérias estão digerindo e tal, e ele vai soltando o metano. Agora, ele jamais, veja bem, isso é uma coisa, é uma continha simples, jamais um boi vai emitir mais do que ele come. É impossível isso, matematicamente impossível. Tá certo? Fora que ele vai usar parte desse carbono para montar os seus tecidos, a carne, os ossos, os músculos. Quer dizer, então, da onde vem essa que a pecuária, ela é o grande perigo, que ela que está soltando gases, efeito, isso vai falar, não, mas é que o metano é não sei quantas vezes mais poluente do que o C, do que o carbono. Acontece o seguinte, o metano, na hora que ele sai do boi, em minutos, ele já se transfere, se é degradado em CO2. Entendeu? Então, você começa a ver isso, porra, existe, não sei se é o movimento vegano que está por trás, alguma coisa existe. A Embrapa tem trabalhos aí fantásticos mostrando que, pelo contrário, uma pecuária bem manejada, ela é superavitária em carbono. Superavitária em carbono. Aí 37% das emissões estão na conta da agropecuária. Você falou no teu artigo o seguinte, que o conteúdo que se divulga, e o programa está aqui para isso, CO2 é vida, não é morte. Claro, claro. Explica isso para o nosso telespectador. Não, o CO2 é o principal componente dos tecidos vegetais. Quer dizer, a planta capta CO2, transforma ela em açúcares, em cadeias de açúcar, que é o constituinte básico de uma planta. Aí você pega uma árvore, por exemplo, 50% da árvore é carbono. 50%.
né? Qualquer planta você vai ter uma estrutura de carbono imensa. Quer dizer, então você querer condenar o carbono... Existem experimentos, Regi, onde você faz casas de vegetação fechada, onde você injeta CO2, você faz uma atmosfera saturadíssima em CO2. As plantas aumentam a produtividade. Ela funciona como um adubo. Agora, transformaram isso num vilão. E tem uma coisa interessante, que é o seguinte, já existem vários estudos que falam o seguinte: o CO2 aumenta com a temperatura. Ou seja, ele é uma consequência do aumento da temperatura e não o causador. São trabalhos que estão aí, estão sendo discutidos, etc. Mas precisa levar isso em conta. De repente você está botando uma pretensa causa que é consequência como o inimigo a ser abatido. Na verdade, essa COP21, para mim, pelo que você está falando, pelo que eu tenho lido aí, não pode ter nada definido, porque as bases estão erradas. Estão erradas. Não há o que definir. Exatamente. Eu acho que os governos, Barack Obama, eles sabem disso. Angela Merkel, da Alemanha. Por isso que não resolve nada. Vai se comprometer a combater o CO2 sabendo que... Você acha que na Alemanha não tem cientista que diz, Claro. não é bem isso. Claro. Por isso que não sai nada. É um circo, é um show. Eu acho que aí entra nas teorias conspiratórias, né? Criou-se com essa coisa toda do IPCC, COP, não sei o quê, uma expectativa de mercado muito grande, que é a substituição da energia fóssil pelas energias alternativas. É um mercado estimado, Wes, entre 1 trilhão e 1,5 trilhão de dólares por ano. É muita grana, tá certo? Justifica um IPCC. Isso são teorias conspiratórias, mas assim como dizem que tem os céticos e os não sei que são pagos pela indústria do petróleo, a indústria do carvão, eu acho que pode ter o lado contrário. Quer dizer, a hora que você corta 40% do consumo de combustível fóssil, esse mercado continua existindo. Claro. Tá certo? Não vão deixar de consumir. Essa energia passou a ser outra. Tá certo? Que mesmo as indústrias de petróleo, por que elas não estariam investindo nessas alternativas? Não há razão para não fazerem isso. Não, e esse pessoal, parece que a gente tem inimizade. Não é inimizade, a discussão é científica. Quando, no início desse partido dentro do governo federal, quando o ex-presidente deu a maior corda, aquele estilo, né? De vamos mover o mundo com o nosso etanol, o que esses mesmos cientistas, porque tem cientista, Tem, claro. tem um famoso no Rio de Janeiro que fala cada asneira que, não vou dizer o nome dele para não dar espaço para ele aqui, mas ele sabe quem é. Falaram que o Brasil ia virar um mar de cana, que a monocultura ia destruir o país. Eles vão para qualquer lado. Desculpa, viu, mas parece aquilo que boia. Eles mudam de opinião, né? Nossa Senhora. Um dia é isso que é o crime, outro dia é... É aquela outra coisa. Você lembra dessa campanha contra a cana? Sim. E você vê, o Brasil, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, a agricultura ocupa 85 milhões de hectares. Quer dizer, 10% da área do Brasil é agricultura. E se faz esse estardalhaço. Aí tem... E não sei o quê. Tem linguiça embaixo desse angu. Tem, com certeza. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Tá Você bom. sempre é bem recebido aqui. Obrigado. Vou pôr o teu artigo lá no meu site, mais um canal para as pessoas verem, além de onde está. E eu falo para vocês, leia o artigo que é muitíssimo interessante. Pega o dicionário, porque lá tem antropogênico, albedo, não tem Eructação, não tem. eructação. Esse é o caso. Obrigado, mestre. Até a próxima. É. Gente, todo dia tem Mercado Futuro. Até o próximo. Tchau.